Às vezes você pode achar que já viu de tudo nesse mundo e que nada mais vai te assustar. Mas se eu te contasse que um cientista russo criou um cachorro de duas cabeças, você acreditaria? Hoje eu vou te contar essa história bizarra que, até hoje, divide opiniões na comunidade científica. Meu nome é Jorge Luiz e você está no canal HT. Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e familiares e dá aquela força para o canal HT. Assista aos vídeos quando você tiver vontade. E novamente lembrando, aquela força para o canal HT. Sejam bem-vindos. Vladimir Demikhov nasceu na Rússia em 18 de julho de 1916 e era um dos 3 filhos de um casal de camponeses que morava em um pequeno vilarejo. Após a morte do pai, Vladimir lutou com a mãe para conseguir se sustentar e frequentar a escola. A família passava por uma situação financeira muito difícil. Em 1934, o jovem saiu de casa para estudar biologia em uma universidade estatal de Moscou. 3 anos depois, Vladimir projetou seu primeiro dispositivo mecânico, que poderia assumir a função de um coração por cerca de 5 horas. Assim que o projeto ficou pronto, Vladimir começou a utilizar animais em seus experimentos, sendo que, na maioria, eram feitos em cachorros. No início, a comunidade científica não se incomodou com o fato do russo operar os animais vivos, mas as coisas mudaram quando ele começou a implantar os corações artificiais deles. Mesmo recebendo muitas críticas, Vladimir queria causar uma verdadeira revolução. Em 1940, o jovem se formou, porém, continuou na universidade trabalhando como assistente no departamento de fisiologia. Foi nesse departamento que os experimentos feitos por ele começaram a ficar cada vez mais bizarros. Um deles, Vladimir transplantou um coração para uma região perto da virilha de um cachorro. O experimento, como você já deve imaginar, não deu certo. E Vladimir percebeu que o órgão só poderia funcionar ativamente se fosse transplantado para o tórax. Com o passar do tempo, Vladimir se aprofundava cada vez mais em suas ideias malucas e a Segunda Guerra Mundial serviu como um empurrão para que ele fizesse outras experiências horríveis. Vladimir foi chamado para atuar como patologista em um hospital de campanha durante a guerra. Foi nesse hospital que o jovem teve o primeiro contato com os horrores da guerra, atendendo sempre os soldados que chegavam mutilados. As cenas eram de terror e qualquer um sentiria um pesadelo naquele lugar. Porém, tudo o que o russo via aumentava ainda mais a vontade de tentar entender como os órgãos danificados poderiam ser substituídos de maneira artificial. Depois que a guerra acabou, Vladimir decidiu colocar em prática todas as ideias que tinha tido durante as cenas horríveis que ele presenciava. No início de 1946, ele conseguiu realizar um transplante de um coração e um par de pulmões, de maneira bem sucedida em um cão, e registrou o primeiro procedimento dessa natureza em um mamífero. Meses depois, Vladimir já tinha feito transplantes em vários gatos e cachorros. Alguns gatos sobreviveram por um mês e 4 cachorros que passaram pelo experimento sobreviveram por quase 2 anos. Depois de achar que estava perto de conseguir algo revolucionário, o cientista se sentiu muito confiante para dar um passo à frente naquilo que ele chamava de revolução. Vladimir tinha colocado em mente que iria ligar a cabeça de um cachorro no pescoço de outro, criando desta forma um cão de 2 cabeças.
Em 1954, o Ministério da Saúde local determinou que o tipo de trabalho que o cientista desempenhava era antiético e ele recebeu ordens para interromper suas pesquisas imediatamente. Mesmo com muitas pessoas contra os experimentos malucos de Vladimir, o cientista recebeu o aval do chefe do ministério para continuar seus estudos. O cientista, então, escolheu 2 cobaias para dar início ao seu experimento. Vladimir pegou um pastor alemão de rua e colocou em seu pescoço a cabeça de uma cadela que tinha 9 anos. A cirurgia durou 3 horas e meia e, como você já deve imaginar, foi terrível. Vladimir fez 2 furos na parte óssea de uma das vértebras do pastor alemão e introduziu 2 fios de plástico, um vermelho e um branco em cada buraco. A cadela que foi utilizada no experimento foi sedada e teve seu corpo amputado das patas dianteiras para baixo, mantendo desta forma o coração e os pulmões ativos, até que os vasos sanguíneos principais fossem conectados ao pescoço do pastor alemão. Quando o pastor alemão recuperou a consciência, a cabeça que estava em seu pescoço acordou e bocejou normalmente. Nos primeiros minutos, o cachorro se incomodou com a outra cabeça em seu pescoço, mas depois de um certo tempo, ele acabou se acostumando. A cadela que tinha sido implantada no outro animal ainda mantinha a sua personalidade. Mesmo não estando mais no próprio corpo, ela ainda era agitada e brincalhona. Às vezes ela rosnava e latia, e por muitos momentos tentava lamber a pata do pastor alemão, como se fosse sua. Os 2 animais ouviam, cheiravam, enxergavam e engoliam. Porém, a cabeça transplantada não era conectada ao estômago do pastor alemão. Tudo o que ela bebia e comia saía por um tubo de plástico e caía no chão. Vladimir se sentia realizado com o experimento e, apesar de ser algo terrível, para ele era tudo normal. O cachorro de 2 cabeças reagiu bem a todos os estímulos, mas sobreviveu por apenas 3 semanas, com ambas as cabeças morrendo por causa de um edema. Agora, se você acha que, depois da morte dos animais, Vladimir caiu na real? Não, se enganou. Abandonou as pesquisas malucas? Não. Não se engane. Ao longo da década de 1960, o cientista criou cerca de 20 cães de 2 cabeças, porém todos morreram em poucos dias. Os experimentos de Vladimir entraram para a história da medicina experimental, causando uma onda de indignação na comunidade médica e científica. Vladimir foi duramente criticado e chamado por muitos de açougueiro e até de charlatão. Apesar de tantas críticas, Vladimir também recebeu o apoio de cientistas que o consideravam corajoso, o suficiente para explorar algo totalmente desconhecido. Vladimir chegou a realizar diversas palestras em conferências médicas e, em uma delas, marcou negativamente sua carreira. Em 1965, durante uma palestra, Vladimir propôs a criação de um local onde órgãos saudáveis poderiam ficar enquanto não eram utilizados em pacientes que precisassem. Hoje esse local é conhecido como banco de órgãos e fundamental para salvar vidas. Na época, essa ideia de Vladimir foi mal recebida e provocou muita confusão entre os médicos, que achavam que Vladimir já estava passando dos limites. Com isso, a reputação de Vladimir foi diminuindo e, aos poucos, ele foi caindo no esquecimento. Vladimir morreu em 1998, aos 82 anos, em um pequeno apartamento localizado em Moscou. Ele acabou recebendo um prêmio pela Ordem de Serviços à Pátria pouco antes de morrer, depois de ter prolongado a vida de muitas pessoas.
Até hoje, a comunidade científica se divide entre pessoas que consideram que as pesquisas do russo foram algo inovador e outras que veem tudo como algo bizarro e desumano. E você? O que acha dessa história? Até um próximo vídeo. Até uma próxima história.